Belgrado, década de 90. O mundo estava em polvorosa com o fim da União Soviética. Países do leste europeu assistiam uma espécie de mutação para o mundo pós-Guerra Fria. E no centro desta mudança estava um dos países mais importantes da região do antigo bloco soviético. Um país que, vez em quando, tomava decisões que conflitavam com os interesses da grande nação comunista baseada em Moscou. Um país oficialmente não alinhado que agora tinha um desafio: como manter a sua grandeza com os sérvios liderando uma nação multiétnica. E para entender este momento, uma figura é central. Essa é a história de um genocida, o primeiro genocida que padeceu em Haia, Slobodan Milošević. Slobodan Milošević nasceu no dia 20 de agosto de 1941, em uma região sérvia da antiga Iugoslávia. Pai era um sacerdote ortodoxo, sua mãe uma afiliada do Partido Comunista e professora. Logo em sua primeira infância, a região na qual vivia foi ocupada pelo Eixo, isso durante a Segunda Guerra Mundial. E veja só, o jovem Slobodan se interessou desde cedo por política. Aos 12 anos de idade, se filiou à Liga dos Comunistas do país, como era chamado o partido da região. O jovem ingressou na Faculdade de Direito de Belgrado, onde começou a sua ascensão. Nos corredores da academia fez amizade com Ivan Stambolić. Os Stambolić eram basicamente uma das dinastias políticas mais poderosas da região. O tio de Ivan, Petar Stambolić, havia sido o primeiro-ministro do país na década de 60 e fora ninguém menos do que o braço direito do Marechal Tito. Vale destacar que o próprio Ivan eventualmente se tornaria presidente da Sérvia, ou seja, Milošević era um soldado de um grupo político poderoso dentro do partido. O seu primeiro grande cargo foi o de assessor econômico da prefeitura de Belgrado em 1966. E logo dentro de suas primeiras grandes funções, mostrara grande gosto por gerência e trabalhou em diversas estatais. As coisas estavam calmas até que aconteceu um evento importantíssimo na história deste país. Morre, no ano de 1980, Josip Broz Tito. E isso desestabilizou completamente o país. A questão é que abriu um grande espaço na política iugoslava. Afinal, o poder era extremamente centrado na mão de Tito e com o vácuo abriu-se um leque enorme de possibilidades na política local. Mas Milošević, um homem extremamente avesso à política de palanque, que falava muito mal e tinha o carisma de um estojo, só poderia subir ao poder através da sua grande qualidade de articulação na burocracia. E nisso, ele de fato era muito bom. E sem dúvida alguma, ele foi um dos que melhor soube aproveitar a morte de Tito. Ou seja, a década de 80 seguiu com ele cada vez mais poderoso. Dirigindo sessões locais do partido, ele acabou se mostrando um verdadeiro titã político. E a questão é que rapidamente a velha guarda foi perdendo poder nas mãos de Milošević. E a sua capacidade de criar leais seguidores era tão grande quanto a de criar inimigos. Muito bem. Já em 1986, a sua ascensão à presidência do país parecia apenas uma questão de tempo. O mesmo acaba por substituir seu velho amigo Ivan como presidente do Comitê Central do Partido Comunista. E então, em 1989, com o partido de joelhos, ele foi eleito presidente da Sérvia. O país se perguntava, ora, como um mero burocrata, sem tato de relacionamento com a população, conseguiu, em poucos anos, chegar a ser tão poderoso? Bom, era ali que a Iugoslávia começava a morrer. Seu modelo centralista estava cada vez mais questionado pelos países não autônomos participantes. Só que Milošević representava uma guinada perigosa para o nacionalismo extremo. A Sérvia sempre fora a nação mais importante da Iugoslávia e Milošević
eram linha dura que não aceitava de forma nenhuma uma desintegração. Então, o líder passou a usar de recursos que reafirmassem a soberania sérvia. E tudo isso em meio a tensões veladas com a Eslovênia e Kosovo. Muito bem, em 1989, Milošević então mostra que realmente estava preparado para ser um dos políticos mais cruéis da modernidade. E profere o famoso discurso Gazimestan. This is the man, Slobodan Milošević. Pobedit ćemo dakle, bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo. Esse discurso serviu de prelúdio para mostrar que a Sérvia estaria pronta para realçar sua posição de nação dominante da região. Também reafirmava a superioridade sérvia e que estava pronto para uma briga armada. Milošević mostrava ali ser mais perigoso até mesmo do que o presidente da Iugoslávia na época. Vale destacar que após a morte de Tito, de fato, a Iugoslávia perdera muito do seu poder institucional. Muito bem, em 1991, há o pontapé do que a história chama de guerras iugoslavas. A antiga Iugoslávia reuniu nações com diversas culturas, religiões e línguas no sudeste da Europa durante a segunda metade do século XX. Elas conviveram sob certa estabilidade política por décadas. Mas no início dos anos 90, esse projeto entrou em colapso de forma traumática em meio a uma série de guerras civis que deixaram mais de 135 mil mortos, milhões de refugiados e dezenas de milhares de desaparecidos. Sem Tito, estava claro que não havia nenhuma união. A guerra que veio a seguir, essa sim, foi muito violenta. A famosa Guerra da Independência da Croácia. Os croatas possuíam muitos sérvios em seus territórios e Milošević colocou o pé na parede por ali. No meio das tensões, o presidente sérvio não aceitava populações sérvias fora de uma soberania sérvia. No meio da guerra, foi feito um acordo secreto entre croatas e sérvios. Nele, o Kosovo e a Bósnia seriam divididos entre partes croatas e sérvias. Bom, agora chegou a hora de falar da Bósnia, pois foi na Bósnia que começaram as verdadeiras tragédias humanitárias. Tragédias humanitárias que foram de longe as mais graves da década de 90. O país era de maioria muçulmana, porém possuíam cerca de 31% da sua população composta por sérvios. Então, houve neste país a criação de duas regiões distintas, a Bósnia Croata e a Bósnia Sérvia. E a coisa é que Milošević detestava os bósnios, então armou até os dentes os sérvios locais que não queriam a independência do país. E a guerra foi brutal, muita gente morreu. E nesse meio tempo, Milošević não teve pudor em matar croatas na Bósnia também. Foi uma guerra de 3 lados. Mas, ali, por 1995, veio o fundo do poço e o ponto determinante para a pecha de genocida de Milošević. Esse massacre foi promovido por grupos militares e paramilitares sérvios, numa área com forças de paz da ONU. Começaram a executar sumariamente homens, crianças e idosos muçulmanos bósnios. Em seguida, os jogavam em valas comuns. As pessoas eram separadas em fileiras e simplesmente executadas, uma a uma. No julgamento de Milošević em Haia, que viria a seguir, foi considerado um dos capítulos mais cruéis da história da humanidade. O objetivo das forças sérvias era clara: riscar o povo do mapa. Resumidamente, cometer genocídio. Bom, após a morte de muita gente, também bósnios croatas, chegou a hora de uma intervenção internacional. E é aí que entra a OTAN. E a questão toda é muito simples.
Milošević não era páreo para a OTAN. Na sequência de uma limpeza étnica total ocorrida ao longo de 4 anos, a guerra na região é encerrada com o Acordo de Dayton. Mas Milošević estava na mira da comunidade internacional e a Sérvia estraçalhada e isolada. Mesmo assim, ainda houve tempo para uma guerra bem sangrenta com Kosovo em 1998. A questão de Kosovo, inclusive, diga-se de passagem, está em aberto até os dias de hoje. Trata-se de um país de reconhecimento limitado. No meio dessa selvageria na região, Milošević mostrou-se um verdadeiro açougueiro, até que veio a sua derrocada. Perdeu as eleições no ano 2000 e se recusou a aceitar o resultado. Acabou por virar uma figura clandestina. Dentro do seu país, muita gente não gostava dele. Então, houve uma negociação entre os Estados Unidos e o novo governo sérvio. Os Estados Unidos injetaram muito dinheiro em troca de Milošević ir para o Tribunal de Haia. Ele então foi preso dentro do próprio país, e olha que isso nunca acontece, e foi extraditado para a Holanda, sede do TPI, acusado de comandar uma série de genocídios, deportações e assassinatos. Milošević foi o grande caso histórico do Tribunal Penal Internacional. Ou ainda Slobodan Milošević, o primeiro chefe de Estado a ser detido e julgado pela Justiça Internacional por crimes de guerra, mas que apareceu morto na cela antes de conhecer a sentença. Portanto, acabou que não houve um resultado definitivo no julgamento, e Milošević morreu de ataque cardíaco na prisão, deixando como legado apenas vergonha e violência por onde passou. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.